Mateus, no capítulo 6, nos versículos 22 e 23, nosso Senhor Jesus declarou: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Quero tomar essa declaração de Jesus, que os olhos são a lâmpada do corpo. E eu quero falar justamente a respeito disso, a lâmpada do corpo. O Evangelho de Lucas normalmente não dá todos os mesmos detalhes do Sermão do Monte que Jesus deu. No entanto, no capítulo 11, dos versículos 34 a 36, nós temos um registro feito por Lucas dessa afirmação que envolve ainda mais detalhes. Então eu quero ler esse texto também. Lucas 11, 34 a 36, diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Aqui o Senhor Jesus está relacionando os olhos como a candeia do corpo com a nossa responsabilidade de ser luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós temos a responsabilidade de brilhar e resplandecer essa luz. O Senhor Jesus está declarando que não adianta acender uma candeia para colocá-la num lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador para que todos vejam. O propósito da luz é brilhar, é aparecer. Mas para que a gente manifeste essa luz, nós temos um regulador, que são os nossos olhos. Ele determina a entrada da luz, que nós vamos resplandecer ou não. Na verdade, eu gosto quando a palavra de Deus diz que nós somos como luzeiros no mundo. Eu gosto de pensar na ideia de algo como a lua. A lua não tem brilho próprio, ela reflete a luz do sol. Quando a palavra de Deus diz que nós somos luz, de modo semelhante à lua, podemos afirmar que nós também não temos luz própria. A luz que refletimos é a luz de nosso Senhor. Agora, a entrada e o reflexo da luz que vamos ou não brilhar tem muito a ver com a questão dos nossos olhos. Eles determinam a entrada e a saída ou a liberação dessa luz. Então nós precisamos entender o que é que Jesus está falando a respeito dos olhos. Eu acredito que nós precisamos repensar a importância, o peso e o valor de como olhamos para as coisas, de como olhamos para nós mesmos, de como olhamos para os outros e até mesmo como olhamos e enxergamos a Deus. Obviamente não estou falando de olhar e enxergar apenas com o olhar natural, com os olhos naturais, até porque Deus aos olhos naturais é invisível. Mas quando a palavra de Deus fala de olhos, ela está falando da visão. E a visão, ela é algo mais do que a percepção natural e física. Nós entendemos que há uma imagem interior, há um retrato maior que muitas vezes começa por aquilo que o olho natural vê e é desenvolvido pela maneira como nossa mente, nossos sentimentos e até mesmo a nossa fé reage ou não em relação àquilo que nós enxergamos. Então eu gostaria que nós pudéssemos avaliar e reconhecer alguns princípios bíblicos. Em primeiro lugar, a forma como nós vemos as coisas nos afeta. Em Números, no capítulo 13, no versículo 33, nós temos o relato de 10 daqueles 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Eles voltam com um relatório diferente de outros dois, que a Bíblia diz serem Josué e Caleb. Esses 10 fazem a seguinte declaração. Quando se referem ao tamanho dos gigantes que habitavam na terra prometida, eles dizem: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Algo que nós podemos dizer com certeza: eles não foram vistos por aqueles gigantes. Se tivessem sido vistos por aqueles gigantes espiando a terra, eles não teriam voltado. A Bíblia mostra que quando Josué envia 2 espias para a terra de Jericó, e eles são descobertos, começa uma verdadeira caçada e perseguição com o propósito de matá-los e aniquilá-los. Porque isso, na perspectiva militar, já era um ato de guerra, era uma ameaça. Eles não foram vistos pelos moradores da terra, pelo menos não reconhecidos como espias. Mas porque eles se viam como gafanhotos, eles acreditavam que os outros também olhavam para eles como gafanhotos. A verdade é que a forma como nós vemos nos afeta.
porque eles se viam como insignificantes gafanhotos diante dos inimigos. Eles não se viam capazes de tomar aquela terra por herança, a terra da promessa, a terra que Deus havia declarado estar entregando nas mãos dele. Agora nós temos Josué e Calebe, que se enxergavam de forma diferente, que não se reconhecem como gafanhotos. Pelo contrário, eles dizem, ausentou-se deles, falando dos gigantes da terra, ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, não temais, nós vamos consumi-los como pão. O que reconhecemos nessa declaração é que Josué e Calebe, diferente dos demais, se enxergavam de uma outra forma. Resultado, Josué e Calebe, que se viam de forma diferente, foram os únicos que entraram na terra prometida, enquanto o restante daquela geração, impactada e influenciada pelos 10 espias, reproduzindo a mesma visão, eles ficaram de fora daquilo que Deus tinha. A maneira como você se enxerga certamente vai te afetar. Provérbios 23, verso 7 diz, como imagina em sua alma, assim o homem é. O conceito que você tem de si mesmo, a maneira como você se enxerga, começa a determinar, não só natural e emocionalmente, mas até espiritualmente, aquilo que você recebe, que você experimenta. Na verdade, a palavra de Deus mostra que o que afeta o nosso coração, o nosso íntimo. Por isso eu quero falar da visão não apenas como aquilo que é exterior, mas que a partir da entrada dos olhos, aquilo que nós interiorizamos. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, se você quer afetar um rio, você não precisa tentar sair contaminando o rio todo, correndo junto com as águas. Você pode ir lá na nascente, no local das fontes, e se afetar a nascente, você vai afetar o rio todo. A Bíblia diz, do coração procedem as fontes da vida. Em outras palavras, o que afeta o coração, afeta toda a nossa vida. E nós entendemos que a maneira como o homem se vê, ela vai afetar o seu coração. Provérbios 27, 19 diz, como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quando a palavra de Deus está dizendo sobre na água o rosto corresponder ao rosto, ela está falando a respeito do reflexo. Eles não tinham um espelho de vidro com reflexo perfeito como eu e você temos hoje. Um dos melhores lugares para ver a sua imagem era na água. E a Bíblia diz, da mesma forma como na água o rosto corresponde ao rosto. Hoje a gente poderia ler isso assim, como no espelho o rosto corresponde ao rosto. A Bíblia diz, assim o coração do homem ao homem. O seu coração é um retrato daquilo que você é. O que entra e afeta o seu coração, afeta a sua vida. Então você precisa cuidar como você se vê. Em segundo lugar, a forma como vemos os outros também nos afeta. Precisamos aprender a olhar para os outros de uma forma diferente. Em 1 Samuel 16, no versículo 7, o Senhor fala com o profeta da seguinte maneira, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Nós muitas vezes avaliamos as pessoas de forma errada, porque não entendemos o coração, porque não sabemos as motivações, tiramos conclusões precipitadas, às vezes valorizamos muito alguém além daquilo do que ela pode oferecer, porque nos impressionamos com a aparência, mas às vezes também diminuímos. Mas a verdade é que a forma como olhamos os outros também afeta a maneira como nós vamos nos relacionar. É por isso que a palavra de Deus nos ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, quando a Bíblia fala a respeito do amor, uma das declarações do amor, a tradução brasileira diz que ele não suspeita mal. Nós precisamos aprender a relacionar com as pessoas, procurando não algo errado, procurando não agir com suspeitas, mas precisamos ter uma perspectiva de acreditar nas pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós devemos corrigir com a expectativa de que Deus conceda o arrependimento. Precisamos acreditar nas pessoas com as quais relacionamos, no sentido de que Deus pode fazer algo. Precisamos entender que a maneira de lidar com eles também vai nos afetar. É por isso que em 2 Coríntios 5,16 Paulo diz, se alguém conhecemos segundo a carne, já não conhecemos agora desse modo. Ele disse, isso é verdade em relação às pessoas, isso é verdade em relação a Deus. Há uma maneira correta de olhar para as pessoas. Precisamos ter discernimento, precisamos enxergar o potencial das pessoas que vamos trabalhar, que vamos investir nelas, que vamos discipular, porque se nós apenas suspeitarmos o mal, nós não vamos levar essas pessoas a um lugar diferenciado. Josué e Calebe, eles conseguiam acreditar não apenas no que Deus tinha
tinha para eles. Eles conseguiam acreditar que se a nação correspondesse em fé, eles viveriam as mesmas coisas. Quando você se vê da forma correta, você começa a olhar para as pessoas da forma correta. E isso pode ajudar a destravar o destino de outros e não só o seu. A maneira como nos vemos vai nos afetar, a maneira como vemos os outros vai afetar a gente e as pessoas com quem nos relacionamos, mas a maneira como olhamos para Deus também é chave. O Senhor Jesus, na parábola dos talentos, disse o seguinte: chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Essa palavra traduzida receoso no grego é phobeu. Outras versões declaram que ele falou o seguinte: tive medo. Nós temos aqui alguém olhando para o seu Senhor, é uma figura do homem olhando para Deus e dizendo: eu tenho medo de você. É óbvio que ele está com uma visão ofuscada, ele não está tendo uma revelação correta, o que ele tem é uma caricatura, uma distorção de quem Deus é. Agora vamos perceber nessa parábola que justamente aquele que não multiplicou, que não viveu aquilo que Deus tinha para ele, que não experimentou o que era o sonho e o projeto de Deus, era aquele que olhava para o Senhor de forma errada. Os outros dois não só olhavam para Deus da forma correta, como olhavam para si mesmos de forma correta. Se Deus me confiou algo, eu tenho condição de fazer, eu posso cumprir com isso. Esse homem olhava para Deus da forma errada, olhava para si da forma errada, e ele limitou completamente o plano e o projeto de Deus. Eu entendo que entre tantas coisas, que significa os olhos ser a lâmpada do corpo, o que nós precisamos reconhecer é a maneira como olhamos para nós mesmos, para os outros, como olhamos para Deus, determina ou não a entrada da luz nas nossas vidas, na vida dos outros. Determina se haverá ou não a reprodução dessa luz, dessa revelação de Deus para com os outros. E quando compreendemos isso, isso precisa de fato mudar a maneira de relacionar com os outros e com Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 19, a Bíblia nos mostra que a maneira de entrar no Santo dos Santos, ele está falando figuradamente. Nós não temos hoje um templo literal, nem esse ambiente mais profundo e sagrado do templo, que era o Santo dos Santos, onde a presença de Deus ficava depois do véu. Mas o autor simbolicamente diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Uma outra versão, em vez de intrepidez, usa a expressão ousadia. Eu e você podemos nos aproximar de Deus sem medo. Podemos entender não apenas o Deus amoroso que Ele é, o Pai que Ele se tornou para nós, a nossa posição de filhos e de liberdade que nós temos de acesso a Ele. De vez em quando eu percebo a forma errada como alguns olham para Deus e para si pelo jeito que oram. De vez em quando eu vejo alguns crentes e a oração deles parece a atitude de um mendigo estendendo o chapéu esperando uma esmola. Nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Podemos nos dirigir a Ele com liberdade, embora isso não signifique necessariamente irreverência. Nós precisamos entender que uma forma correta de relacionar com Deus nos levará a viver muito mais daquilo que Ele sonhou, daquilo que Ele planejou e daquilo que Ele nos disponibiliza. Voltando na declaração de Jesus: os olhos são a candeia do corpo. Só que Jesus diz: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Quando você olha da forma correta, para Deus, para você mesmo, para os outros, você permite que isso afete o restante do seu corpo ou da sua vida. Mas a Bíblia diz: se os teus olhos forem maus, haverá em você trevas. Eu olho para algumas pessoas e vejo que elas reclamam de Deus, reclamam da vida, reclamam dos outros. Por aí nós já percebemos olhos maus que estão trazendo trevas. Mude a forma de você ver. A melhor maneira de você se ver é através da ótica de Deus. Tiago escreveu e disse que o que ouve a palavra e pratica é diferente do que ouve e não pratica. Ele diz: o que ouve e não pratica é semelhante a alguém que se olha no espelho, depois sai, vai e esquece de quem ele era. Eu entendo que Tiago está dizendo que a palavra é como um espelho que revela quem nós somos. Se nós somos praticantes e levamos essa palavra de Deus a sério, nós jamais esqueceremos a nossa verdadeira identidade. Qual é a nossa verdadeira identidade? É a forma como Deus nos olha. Enquanto aqueles 10 espias se viam de forma errada e trouxeram trevas para a sua vida, Josué e Caleb começaram a se ver como Deus via. Deus fez uma promessa, Deus disse que daria a terra, Deus acreditou em nós, dizendo que nós poderíamos vencer, então nós vamos vencer. Quando nós nos vemos de acordo com a nossa identidade na palavra, tudo muda. Portanto, gaste tempo meditando,
refletindo na palavra, estudando a palavra, entendendo quem você é. E mantenha o vínculo com a palavra através da prática, porque daí você não esquecerá de quem é. E a forma correta de ver a Deus, de se ver e ver os outros, vai revolucionar a sua vida.